Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na metodologia de gestão por competências chá. C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas da atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitude em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que forja na sua marca comunicacional de forma a acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente aos seus seguidores, quer sejam internos como externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, assertiva e fluida, para que os seus liderados possam não só compreender a ideia, mas também, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para o dia de hoje Sofia Cassimo, presidente do Pelouro da Mulher Empreendedora e Empreendedorismo na CTA, presidente da Federação Nacional de Mulheres Empresárias e Empreendedoras, Lead Catalyst da Ideia Lab, Chapter Head da African Woman in Business Mozambique. Sofia, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui convosco e com os nossos internautas. Obrigado. Eu pus-me assim um pouco a sorrir, mas mais por dentro, quando falávamos sobre a metodologia chá, conhecimento, depois quando passava para habilidade. E aqui, olhando mesmo para a Sofia, em termos de conhecimento teórico, sabemos que tem uma formação de base na área de medicina, ciências médicas, por assim dizer. Mas a habilidade que é mais assim, saliente, notável em si, é a área já de empreendedorismo. E gestão. Excelente. Gostávamos de perceber como é que convive com essa dualidade, tendo uma bagagem base na área de conhecimento em ciências médicas e tendo agora polido mais, trabalhado mais a habilidade na área de empreendedorismo e de gestão. Olha, acho que é uma excelente pergunta. Não sei se tenho a resposta certa, mas eu acho que tudo é a forma como a gente treina o pensar. Qualquer curso, e talvez em particular o curso de medicina, faz-nos muito ter noção de um organismo, que é o nosso, não é? Mas que é um sistema, na verdade, não é? É um sistema que depende depois de vários subsistemas que devem estar harmonizados a funcionar para depois poder ter o ser humano que está saudável, não é? Na verdade, uma empresa, se a gente for olhar, ou uma organização, ou uma entidade, é a mesma lógica, né? São vários subsistemas que devem estar harmonizados, todos a funcionar como deve ser, que é para garantir que a empresa como um todo, ela também existe, né? Talvez é a analogia mais rápida que eu posso fazer. Mas, de qualquer forma, o fato de eu ter estudado medicina também me treinou na lógica de como é que as coisas se encaixam umas nas outras e que tudo deve ter um sentido, deve haver uma ordem. E é nessa ordem que nós conseguimos, de fato, depois identificar onde é que está o erro, né? As sequências, os processos, porque o nosso corpo funciona exatamente dessa forma, né? Todo o nosso corpo, seja o coração, seja o rim, seja o estômago, o fígado, o que for, né? Tudo tem uns processos que estão a acontecer lá dentro, né? No nosso corpo são processos bioquímicos, né? E fisiológicos, que eles precisam todos estar a funcionar de novo como deve ser, para depois tudo também, por sua vez, ter sucesso naquilo que é eu dormir, eu poder pensar, eu poder ouvir, eu poder ver, eu poder fazer tudo aquilo que são as minhas funções humanas, né? Então eu acho que esse treinamento de conseguir entender
como é que tudo isso deve estar a trabalhar em conjunto. Logo também me dá a capacidade de eu saber olhar para quando estamos diante de, seja um projeto, seja uma empresa, porque eu também faço business advisory, como é que a gente começa a identificar, que é o diagnóstico, né? Como é que a gente identifica onde é que não está a funcionar como deve ser, que é para depois começarmos a poder pensar numa solução. E acho que tudo isso é um treinamento que, de fato, quem está nesse tipo de área é obrigado a ter que pensar assim, porque o diagnóstico parte de eu primeiro entender como é que funcionaria de forma ideal, para eu depois poder identificar qual é talvez o processo que não está a funcionar como deve ser, para eu depois procurar a cura, né? E acho que é o mesmo tipo de analogia. É excelente. É interessante a forma como conseguiu fazer essa conciliação, trazendo, cavando a parte, digamos que sistêmica do pensamento de gestão, do pensamento do empreendedor, na analogia do corpo como um todo. E no que concerne a questão da parte estratégica, que é visão, olhar para muito longo prazo, o que as ciências médicas, por assim dizer, lhe emprestam, então talvez o que de si é que trouxe na sua vivência, no seu percurso, ensinou-lhe a pensar numa perspectiva não imediata, mas a muito longo prazo, que depois conciliou com a questão sistêmica para formar essa habilidade que tem hoje. Eu acho que a parte de estratégia não foi tanto talvez do curso de medicina, mas talvez do meu percurso como vida e também do que eu consegui vivenciar dos meus pais. Meus pais são professores universitários em áreas também diferentes. Minha mãe na área de História e de Sociologia e meu pai na área de Matemática. E a questão de estratégia é que estratégia é a gente saber para onde é que a gente quer ir. E depois a estratégia é o caminho que a gente desenha para lá chegar. E os meus pais são pessoas que fazem parte de uma geração que foi muito diferente no nosso país, é a geração pós-independência, são aqueles que foram obrigados a ir dar aulas. Meu pai, por exemplo, com 16 anos teve que ir para o Choque dar aulas, ele próprio sozinho só tinha acho que 12ª classe ou 10ª classe, teve que dar aulas da 8ª e da 7ª, né? E ele teve que criar uma estratégia para conseguir fazer isso, né? E depois os dois foram estudar na Rússia para se formar. E lembrar que naquela altura tu não escolhias o teu curso, né? O teu curso era escolhido por ti. E eles também tiveram que criar uma estratégia quando regressaram para conseguir implementar o que eles estudaram. Mas principalmente porque eu também faço parte da geração dos anos 80, foi uma época onde nós tínhamos muito poucas coisas. E eu lembro-me, a nível de o ambiente familiar e de convívio, ou até em coisas básicas, como na escola, sistematicamente era como é que nós podemos, de uma forma eficaz, usar os recursos que nós temos para conseguir atingir os objetivos que nós precisamos. Seja em casa, porque existiam aniversários, etc., e com pouco, como é que se fazia muito. Quer na escola, a minha professora Esperança, que na 3 de Fevereiro, ela tinha 3, 4 turmas por dia de 70, 80 pessoas. Eu, como era sempre o número 60 e qualquer coisa. Sempre fui 65 ou 64, né? Como é que uma pessoa tem capacidade de dar 3, 4 turmas deste tamanho ao longo do dia, desde começar às 6:30 da manhã, sempre fui da primeira turma, cantar o hino, depois de entrar para a sala, né? Quer dizer, há que haver uma estratégia e se nós olharmos para trás, vivemos todo o que nós vivemos nesse período, e acho que a nossa geração tem que olhar para isso e perceber o que é que nós podemos retirar disso. O país como um todo foi capaz de se refazer com poucos quadros, com poucos recursos, mas temos gerações hoje em dia que estão a liderar também. Eu acho que é porque lá atrás, no nosso subconsciente, nós temos esta capacidade de com pouco fazer muito e de conseguir pensar o que é que pode acontecer, mesmo com este pouco, o que é que a gente pode conseguir girar. E aqui tem muito a ver com a criatividade, que também ficou inata de alguma forma, né? Mesmo nós, pensa que quando éramos crianças nós tínhamos quase nenhum brinquedo, né? E tínhamos com o que existia criar as nossas bolas. Eram, acho que muitos miúdos ainda hoje em dia, principalmente aqui nas zonas periurbanas, nas zonas rurais, né? Restos de tecido, fazer uma bola. Com as latas, aqueles carrinhos que a gente fazia e que descíamos aqui, às vezes eu aleijava-me bastante quando descíamos as barreiras, né? E depois era uma situação na minha casa, porque eu estragava as sapatilhas, eu estragava a roupa e havia pouca roupa, né? E em particular lembro-me da minha avó que uma vez me cozeu umas cortinas quaisquer que alguém já não queria, e ela com cortinas cozeu-me tipo roupa que era para eu brincar. Lá está a criatividade, novo uso eficaz dos recursos. E acho que estratégia deu-nos muito a nossa vivência desse período, de que com o que a gente viu surgir a seguir, de facto, como é que nós nos conseguimos preparar
E como é que esse nosso tipo de experiência nos põe um pouco mais à frente em relação a outros locais que não passaram por essa experiência e que nós hoje em dia conseguimos usar qualquer tipo de recurso que nós temos disponível e criar e fazer acontecer. Interessante. Tocou-me aqui a emoção quando falou da professora Esperança, sala 8. Sim. E também quando, muito bem, explicou aquele período de década de 80, período assim de carência em que de uma forma implícita começamos quer dizer, aquela geração, digamos, que começou a viver num contexto de reinvenção, de criatividade, de gestão, por assim dizer, que é como transformar recursos escassos em bens úteis para garantir a sustentação de recursos e de serviços básicos e mínimos. Sendo agora da gestão, entrando já para uma das áreas que atua, que é o empreendedorismo feminino e o empresariado feminino. Quais são, por assim dizer, os principais pontos fortes, de acordo com a cultura, a realidade moçambicana, que tornam a mulher moçambicana com aquela resiliência, robustez de poder acreditar, como falava, no pensamento estratégico a longo prazo, e o que é que pode ainda faltar para continuar a alimentar, a nutrir essa positividade? Eu acho que uma das características de qualquer mulher moçambicana, que eu acho que é o que nós vivemos no nosso dia a dia, é de novo essa questão de uso eficaz dos recursos. E temos que olhar que a maior parte das mulheres empreendedoras no nosso país não empreende porque ela identificou uma grande oportunidade, mas é por uma lógica de necessidade, né? Eu preciso de alimentar a minha família, eu preciso que os meus filhos vão à escola, por aí. Isso acho que isso também não é novidade. Mas o fato de ela se pôr nesse tipo de trajeto, e às vezes começa com alguma coisa que não dá certo e depois vai tentar outra, isto já é uma atitude empreendedora, que é o de tentar aprender com o erro, tentar de novo, né, uma nova coisa, ou aprimorar aquilo que falhou. Isto é uma atitude empreendedora. Eu costumo dizer que para ser um bom empreendedor é muito mais o comportamento do que propriamente o conhecimento. Porque o empreendedor vai ter uma jornada muito difícil. Vai haver muitos nãos, vai haver muitas quedas, vai haver muito prejuízo. Então, se eu tenho esta capacidade de me reinventar sistematicamente, se eu tenho esta capacidade de aprender com os meus erros e mesmo assim prevalecer e ser resiliente, é o fundamental para eu no futuro, depois quando talvez já começar a entender melhor qual é que é a oportunidade e como é que eu posso atacar essa oportunidade, eu acredito que tens muita maior probabilidade de vencer e de chegar mais à frente. Por outro lado, acho que também o mundo digital hoje em dia abriu uma nova janela e eu vejo muitas mulheres empreendedoras pode até parecer negócios similares, mas na forma de comunicação é muito importante para nós conseguirmos chegar ao nosso cliente. E eu acho que isto também é uma característica delas, de saber tornar a proposta de valor de alguma forma cativante, não é? Através da dor. Tens uma festa, não tens um vestido, podes alugar, vem ao meu brechó, é mais barato, dá calamidade, blá blá blá. E o cuidado de pôr uma foto mais bonita, acho que isso é característica também da sensibilidade feminina, por assim dizer. Acho que faltam alguns fatores que merecem ser treinados e melhor aprimorados, que é a questão de gestão, né? De gestão aqui muito numa lógica financeira. Não que as mulheres não saibam gerir bem os seus recursos, mas saber, por exemplo, poupar para reinvestir e ter aquela disciplina de que se isto é um negócio, uma coisa é um negócio, outra coisa são as minhas contas pessoais e não misturar ambos. Porque com esta questão de a maior parte das mulheres, infelizmente, no nosso país acabam sendo aquelas que têm maior carga de gestão familiar, quer a nível do tempo, quer a nível financeiro. Elas é que têm que pôr muitas vezes a comida na mesa, elas é que têm que garantir que os filhos tenham dinheiro para fotocópias, dinheiro para transporte, pagar a mensalidade, não é? Se há um falecimento, têm que contribuir, não é? Se há um casamento, têm que contribuir. Se isto depois elas estão a retirar do negócio, que é parte do que a gente também ensina em alguns programas nossos, nós estamos a roubar, entre aspas, o nosso próprio negócio. Então esta questão de como gerir financeiramente é muito importante para haver uma forma de separar as águas do que é o negócio e quão importante é reinvestir numa fase inicial, que é para nós o nosso posicionamento ser melhor, os nossos produtos ou serviços serem melhores. Então este reinvestimento é fundamental para eu conseguir depois, a nível do mercado, crescer. E é o que muitas das vezes acabam não conseguindo fazer, porque sistematicamente têm que tirar do negócio para suprir as suas necessidades domésticas ou familiares.
É muito profundo o que falamos sobre este diagnóstico que fiz, sobre uma baixa cultura de gestão, uma baixa literacia financeira e como é que isso depois corrói a atitude, o comportamento do empreendedor diante do desafio de fazer crescer o seu negócio a longo prazo, para de empreendedora tornar-se, vamos lá, empresária ou, por assim dizer, tornar-se, vamos lá, uma líder empreendedora que pode continuar a pensar por gerações à frente. Quais são os desafios a nível do ambiente de negócio, isso num contexto macro, e como é que se pode trabalhar o mindset e também as competências dos empreendedores masculinos e femininos para poderem não só compreender, mas também apropriarem-se disto como também uma variável de pensamento estratégico para o desenvolvimento estratégico dos seus negócios? Eu acho que aquilo que é para mim transversal a qualquer empreendedor é informação. Eu tenho que buscar informação. E eu tenho que estar atualizado sobre a informação. E a informação hoje em dia, de novo, pela questão digital, e acho que o Covid acelerou isto a 500%, não é? A informação já não está escondida. A informação já não está de difícil acesso. Da mesma forma que eu consigo comentar em posts de influencers, eu tenho que se eu tenho acesso a esse smartphone que me permite isso, eu também tenho que conseguir usar isso de outra forma que me é útil e que me acrescenta qualquer coisa naquilo que eu estou a fazer. Eu parto nos empreendedores, eu costumo dizer, informação legal é o que te protege. Tanto para tu conseguires perceber melhor quais são as tuas obrigações, as tuas responsabilidades a nível de pagamentos, processos com as entidades legais, mas também para te saberes defender quando surgir uma questão de que é uma questão de uma multa, etc. E eu noto que muitos empreendedores acreditam que, por exemplo, eu não preciso de saber de regimes tributários porque isso tem que ser um contabilista. Não, eu tenho que saber. Seja o ISPC, seja o IVA, seja como é que depois se calcula o IRPC, o que é que incide, o que é que se deduz, eu tenho que procurar essa informação. O site da Autoridade Tributária tem essa informação de forma resumida. Existe um conjunto de compêndios já feitos por algumas entidades que resumem isso de uma forma... Fica mais fácil entender o que é que significa, né? Há algumas instituições que têm cursos mais curtos, que é para justamente pessoas que não são contabilistas ou que não são financeiros, que é para se dotarem de melhor conhecimento, para saber usar essa informação a seu favor. Então, para mim, a informação legal é uma das primordiais que o empreendedor tem que ter, que é para eu conseguir me proteger e para também eu conseguir cumprir com aquilo que é o que o governo ou o Estado prevê que eu tenho que pagar, não é? Por outro lado, além da informação legal, é eu conseguir entender a cadeia de valor onde eu estou inserido. Então eu tenho que acompanhar notícias, eu tenho que saber o que é que está acontecendo na atualidade, né? Porque pode haver coisas que parece que não têm efeito, mas tem uma cadeia que é como se fosse um dominó que depois vai chegar até mim. Eu se calhar só vendo insumos e de repente sai uma nova regulamentação, por exemplo, que vai incidir sobre as pessoas que vendem ovos. Se eu vendo um insumo para alguém que vai estar a produzir ovos, embora a regulamentação seja para ele que vende, mas se calhar vai ter alguma implicação para mim. Ele pode começar a ter pouco dinheiro para me pagar, não é? E vice-versa. Então é preciso nós começarmos a entender também a cadeia de valor, como é que ela funciona, quem são os players, quem são as pessoas que influenciam e acompanhar este tipo de atualização de informação, que é para eu também me proteger, mais uma vez, ou de forma estratégica eu conseguir até identificar uma nova necessidade que vai surgir, uma nova oportunidade que eu vou conseguir, porque até já tenho know-how, tenho capacidade interna, eu estou mais próximo e posso pensar como é que eu vou criar agora uma nova solução, seja um serviço ou um produto, justamente para isso. Eu acho que nós vivemos muito no momento os nossos empreendedores, né? Ou então seguem as tendências lá de fora. Se agora, entre aspas, está a bater no Brasil, quando é que vai chegar a Moçambique? Então eu agora vou comprar 100 unidades disso e vou por aqui. Mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que saber conseguir perceber o mercado, o que é que o mercado quer, qual é a necessidade e como é que eu posso estar mais à frente, que é para, quando começar a surgir a demanda por isso, eu já estou preparado para responder. Muito bem. Em termos de estratégia, e falou-nos primeiro da questão de informação, acesso à informação, e também consulta à informação fiável.
E implicitamente deixou-nos assim a ideia de que partimos com o pressuposto ou mantendo o resto constante segundo o qual a pessoa já tem um conhecimento para poder interpretar, compreender essa informação e tomar decisões que lhe sejam favoráveis. Mas olhando assim para aquilo que é as mentorias que dá e pensando na questão da disrupção, porque cada vez mais os ciclos das mudanças e das crises são cada vez mais curtos, o futuro é cada vez mais incerto. Olhando para a questão de modelo de gestão estratégica, vamos lá, tradicional, que tem que ver, como bem disse, olhar para o contexto, ver os players, os stakeholders, e depois, em função disso, desenhar uma estratégia que possa gerar uma certa vantagem. Blue Ocean versus Red Ocean. Como é que, e na forma como vem estando a fazer, como é que se pode repassar essa ideia, essa crença de que é possível fazer ou dar um passo um pouco mais ousado, mas com prudência, acreditando que também pode-se conseguir inovar, vamos lá, numa indústria? Eu acho que o Blue Ocean, pelas características que o nosso país tem, há muitas oportunidades de o fazer. Porque há muitas poucas pessoas, quer com capacidade interna de entregar certo tipo de serviços ou de produtos, ou também há necessidades que o Blue Ocean pressupõe que tu vais criar a demanda, não é? Quer dizer, não é a demanda que vai surgir e que depois tu vais perceber como é que vais criar a solução, não é? Nós estamos numa fase em que, de novo, com esta transição digital, agora vivemos também uma transição sustentável ou energética, como a gente quiser chamar. Cada vez mais nos países africanos há uma grande consciência de que nós devemos ser capazes de produzir internamente, suprir internamente, né? Tudo isto são tendências. Se isto é uma tendência, o que é que existe de protocolo, o que é que existe de Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que é outro documento que eu acho que muitos poucos moçambicanos leem, que é a nossa ENDE, né? Que aquilo é o que depois parametriza o que é que o governo faz de plano quinquenal, etc. Como é que eu posso começar a prever, e aí é onde entra a inovação, não é? Aqueles que foram extremamente inovadores e que conseguiram, de uma forma diferenciada, criar um Blue Ocean, foram pessoas que percebiam que tinham um certo tipo de know-how e que conseguiam penetrar em mercados onde essa demanda ou essa necessidade estava tipo latente, mas eles, com o tipo de produto, a forma como empacotaram, estava apresentada de uma forma completamente diferente. E eu acho que o melhor exemplo que a gente tem do Blue Ocean, para mim, é o Circo du Soleil, né? O circo, a indústria do circo estava cada vez mais em decadência, mas as pessoas na Europa têm uma grande apetência por ir assistir espetáculos, por exemplo, né? Então, como é que eles conseguiam associar a questão de ser um espetáculo que é mais dança e música, etc., mas usando a arte circense? É uma estratégia do Blue Ocean, né? Eles criaram, não existe mais nenhum Circo du Soleil. Quer dizer, hoje em dia pode haver até réplicas, outras companhias, etc., né? Mas porque eles já tinham o recurso, eles simplesmente usaram uma forma de reutilizar aquele recurso de uma forma que iam apresentar como se fosse uma coisa completamente diferenciada. E claro que tem alguns fatores de inovação na forma como os espetáculos são concepcionados, etc. Se olhares para aquilo que é o nosso mercado cá em Moçambique, quantas oportunidades a gente consegue ver de exatamente a mesma coisa. Não estou a falar em particular da arte circense, né? Mas falando das indústrias culturais e criativas, quanto é que nós temos que é único, moçambicano, e que simplesmente nós não conseguimos reproduzir de uma forma que tenha o empacotamento ou uma forma de apresentação que seja diferenciada e que vamos tornar isso agora uma nova tendência. O Panza não existia há 30 anos atrás. O Panza, para mim, foi um Blue Ocean, né? Que não era uma forma de ritmo, uma forma de entertainment que não existia. Estava muito na moda, as festas, etc. Vamos lá criar aqui agora um novo conteúdo musical que é completamente diferente, mas só alguns é que sabem fazer neste momento. E, de fato, durante quase uns 10 anos, havia um número de pessoas que o fazia, que eram os mais renomados, os mais famosos, etc. E que hoje em dia isso lhes deu algum tipo de posicionamento estratégico a nível desse tipo de mercado. Então não é exclusivo das indústrias culturais e criativas. Acredito que talvez no tipo de negócio que a gente tem, que seja de consultoria, etc., é um bocadinho mais difícil. Mas aqui, de novo, tem a ver com a forma como a gente lê o mercado. E voltando à questão que tu mencionaste de modelo de gestão, pensa que, pelo menos é a minha leitura, né? É muito pessoal, talvez,
Eu acredito que as empresas ou as entidades ou as organizações que conseguem inovar e que vão conseguir persistir ao longo do tempo com este tipo de posicionamento são aquelas onde o modelo de gestão não é piramidal, ou seja, é um modelo circular, onde tens vários níveis diferentes de responsabilidade ou de input dentro de processos, mas tu consegues ter diversidade. E talvez o tipo de empresas ou entidades às quais eu estou associada ou que faço parte é o que tem funcionado para nós. Quer seja para definir a nossa estratégia, há uma contribuição, claro que é por layers, né, por camadas, de forma também que são feitas do modelo específico, mas nós conseguimos porque os jovens não querem as mesmas coisas que a minha geração. Né? Mas aqueles que são mais velhos do que nós também querem coisas diferentes. Então, como é que nós conseguimos colher esta informação toda e conseguimos criar uma coisa diferente que nos puxa um bocadinho mais também adiante? E acho que isto tem sido uma coisa que nos tem ajudado bastante, que é uma forma diferenciada de gerir e de colher informação daqueles que já nos conhecem, que estão connosco, e até mesmo às vezes parceiros. E aqui também se une a questão do feedback, que acho que talvez é outra coisa que o moçambicano não gosta muito, né? Nós só gostamos quando é um elogio. Mas para nós conseguirmos liderar de uma forma mais eficiente e de uma forma mais estratégica as nossas empresas, nós temos que ter muito dentro de nós a questão do feedback. E feedback honesto. De eu conseguir entender que se calhar eu falhei, se calhar eu não fiz da melhor forma. E o que é que eu posso aprender sobre aquele momento? E seja dos clientes, seja dos parceiros, nós termos estes momentos de ter conversas honestas e abertas sobre como é que eu posso melhorar ainda mais aquilo que eu sou. Diz-me lá onde é que tu achas que eu se calhar não disse, não fiz o meu pitch da melhor forma, ou talvez esta minha estratégia poderia ter sido muito mais sucesso se tu tivesses pensado também isto. E estas conversas que temos que ter uns com os outros, não com competição, mas com colaboração, porque todos temos para aprender uns com os outros. Espetacular. Eu há bocado vi uma publicação em que, se não me engano, a Sofia está como mentora num painel ou num programa a ver com indústrias criativas, como muito bem estava aqui a exemplificar. E também tenho estado a ver assim, o seu papel nos painéis que participa a nível de outras geografias dentro da região, África-Oriental, África-Ocidental, por aí em diante. Bem em linha com esta posição a nível da African Women in Business Moçambique. Qual é a percepção crítica que faz do nosso ecossistema, isso no contexto da competitividade internacional de Moçambique, no contexto da região e do continente? Quais são os pontos de melhoria e o que acha que é mais crítico para poder tornar o nosso ecossistema mais favorável, para alargarmos o death row? Estava a falar de 2 anos, que é a nossa realidade, tempo médio de existência. Qual é a sua percepção sobre isso? Acho que temos muitas coisas, nem sei se vou conseguir enumerar todas aqui, mas eu acho que a principal que a gente tem que reavaliar, e aqui é um esforço de todos os agentes do ecossistema empreendedor, em particular do governo, mas mesmo nós como entidades de suporte também, que é a questão do red tape. Eu acho que o red tape é sem dúvida um dos maiores, se não o maior sistema que neste momento existe e que impede que nós tenhamos maior competitividade a nível regional e depois talvez até internacional. O conjunto de burocracias que nós temos. E começa simplesmente por eu ter uma palavra que tu usaste e acho que é fundamental, informação viável ou fiável. Eu tenho diversos exemplos que posso citar de empreendedores recentemente que simplesmente para fazer o registro da sua empresa em Chiqualaquala, em Niquadala, em Mucuburi, em Gaza, mesmo no Choco, tiveram informação diferente. Não pode. Se eu quero estimular a formalização de negócios, tem que haver, número 1, a simplificação do processo. Eu não posso ter que ir a 500 unidades. Eu tenho que ir a um único sítio e realmente conseguir registrar a minha empresa. Eu não posso demorar 45 dias a ter um NUIT. Eu não posso ter pessoas que, quando eu estou a fazer o início de atividade, que é o modelo 2, me estão a empurrar para um regime que não é viável para o tipo de atividade económica que eu vou estar a praticar. E por outro lado, ainda dentro do red tape, ainda por exemplo, só a nível tributário, temos um regime que é o regime simplificado do IVA, que eu também nunca entendi porque é que existia. Tens pagas de 3 em 3 meses 5%, tal como no ISPC, mas a única diferença é que chega ao final do ano fiscal, tu vais ter que pagar IRPC e não deduzes IVA. Até hoje eu não entendo qual é a vantagem de existir. Mas aí vem a questão da informação viável.
As pessoas ouvem regime simplificado do IVA. O outro regime é Imposto Simplificado de Pequenos Contribuintes, ISPC. Um é 5% de 3 em 3 meses, o outro é 3% de 3 em 3 meses. Eu, se não tenho informação como deve ser e chego a um sítio para registrar, se alguém me diz, este aqui é o teu, do 5% aqui é o simplificado. Pronto. Os nomes que a gente dá. Depois temos o licenciamento simplificado com o baú. A gente tem que perceber que uma coisa é as cidades, outra coisa já é os níveis periurbanos e urbanos. As pessoas nem todas estão habituadas a este tipo de linguagem e nós temos que usar talvez palavras diferentes que é para as pessoas não se confundirem. E de novo, as pessoas que estão lá para receber, quem tem esta iniciativa de formalizar, tem que ser bem acolhido e tem que ser ajudado. Se é preciso traduzir do Xangana para Xangana, se é preciso traduzir para Mancua, o que for, porque aquela pessoa tem direito a ter informação. Então eu acho que o red tape é um dos maiores barreiras que nós temos, porque isso tira-nos competitividade de quê? Tenho menos empresas formalizadas, tenho muito mais volume de negócio a nível informal, isso depois tem efeito no nosso todo sistema financeiro, não é? Isso depois também tem, quando eu vou lá fora, quando eu quero falar de empresas moçambicanas, são poucas. E se for a ver, nós temos muitas pequenas empresas, micro e pequenas, a nível de médios, temos cada vez menos médias empresas. É porque depois, onde é que está o apoio ao crescimento destas empresas? Que talvez vou falar que é a segunda questão, né? Métricas para mim é muito importante, que eu acho que faltam em todas as estratégias que eu vejo surgirem de apoio a MPMEs. Números exatos. Se nós temos 300 mil microempresas agora, qual é a percentagem de empresas que nós queremos que até 2025 se tornaram pequenas? Qual é a percentagem de pequenas que já se tornaram médias? E como é que é o tipo de acompanhamento e de apoio que nós vamos criar para elas? Nós temos sempre estratégias que eu acho que são muito boas no papel, na sua execução, aquilo que depois fica um bocadinho aquém, não que elas não funcionem, algumas delas, mas nós não temos números. E se há alguma coisa que a gestão nos traz, é que tu só consegues provar uma coisa se funcionou ou não funcionou, é quando tu consegues mostrar que de A para B houve uma evolução. E se nós queremos, em particular no caso das mulheres, para mim se nós não temos números, como é que a gente sabe de quem é que a gente está a falar? Nós não temos números de quantas micro, pequenas e médias ou grandes empresas temos com mulheres ou com jovens ou com pessoas portadoras de deficiência. Nós não sabemos quais são as áreas onde eles estão a empreender. Nós não sabemos qual é o seu volume de negócios. Então, como é que a gente está a falar sobre eles se nós não sabemos quem eles são? E isto volta àqueles grandes princípios hoje em dia que regem o mundo, que é tudo deve ser centrado naquilo que é o beneficiário, né? De tudo que é o design thinking, que cada vez é uma tendência mundial de pensar e estrategizar e também inovar, tem que ser centrado naquela pessoa que de facto vai usar. E nós fazemos ao contrário. Nós fazemos com base naquilo que eu quero alcançar e então depois vamos adaptando ao longo do caminho. É por isso que muitas das vezes não temos o sucesso ou a expectativa que a gente tem muito defraudada. Então eu acredito que ter métricas e em todos os tipos de estratégias, realmente nós conseguimos ter depois um follow-up concreto e entender porque é que não funcionou, o que é que funcionou e trazer estes todos agentes do ecossistema de que, olha, isto é o que nós queremos alcançar. Sandy, com o teu chá de liderança, o que é que tu podes contribuir? Qual é o teu número? A Ideia Lab, quantos é que vocês estão a formar? Estão a formar em quê? Com que conteúdos? O que é que acontece com eles depois? Porque instituições como a Ideia Lab, por exemplo, fazem os seus estudos de impacto, né? E quem diz Ideia Lab, eu acredito que a Tecnoserve também faz, a MOVA também faz. Já existe um conjunto de organizações de suporte aos empreendedores, né? Que são as chamadas ESOs, que têm mais de 10 anos de mercado, que fazem follow-up destes seus números. O que é que nós aprendemos com elas? Como é que nós podemos ter acesso a esta informação, mas não é informação tendo acesso aos nossos relatórios. É sentar para conversar connosco, porque quem está lá no dia a dia com o empreendedor somos nós. Então, o que é que nós sabemos de o que é que lhes está a impedir de avançar, o que é que são os desafios que eles encontram sistematicamente, quais são os temas ou os conteúdos que mesmo a gente passando, a gente vê que depois eles não conseguem realmente usar de forma apropriada, né? E por último, sem dúvida, a questão do acesso ao mercado internacional passa por um sistema de pagamentos que funcione e que me permita, quer seja agora o novo grande mercado que é o Africa Free Trade Continental Trade Zone, nós só vamos conseguir ter vantagem nisto se, número 1, os meus produtos a nível de certificação, eu conseguir ter acesso a uma certificação que é vantajosa e a custo apropriado, que o custo dela por produto não é tipo 50% ou 60% do meu lucro, né? Mas de novo, eu quando quero ir comprar na Nigéria, eu consigo pagar na Nigéria. Não demora 3 meses a refletir o valor lá.
E por outro lado é como é que nós estamos a melhorar os produtos. Eu acho que a maior parte desse comércio vai basear-se em produtos e talvez não em serviços, né? E significa que tem que ter uma indústria de empacotamento, significa que eu tenho que ter uma indústria de logística que funciona. Como é que nós vamos, aqueles que existem neste momento, como é que a gente lhes vai ajudar a eles serem melhores, a eles conseguirem responder a esse tipo de demanda? Porque parece que estamos sempre a reinventar a roda. E o que existe, como é que a gente melhora, como é que a gente ajuda estes que já existem a melhorar e a conseguirem, que é para dar tempo daqueles que estão a começar, depois de aprenderem com estes, e daqui a 10 anos já não queremos ter só 10 empresas de logística que conseguem fornecer ou entregar em toda a África, queremos ter 50, mas temos este número, sabemos quem são os existentes agora e como é que a gente vai puxar para a frente. E o que eu sinto, como eu te digo, é que a gente tem sempre estratégias muito boas, sem números e baseadas muitas das vezes em dados que não são reais, ou dados que não têm o descritivo, né, pelo todo o conjunto de vários tipos de públicos que nós temos. São sempre muito macro. Muito bem. Qual é o propósito de vida ou missão da Sofia enquanto uma líder que tem, assim, em perspectiva, criar este impacto e que te comunica naturalmente, não só na base das ações, mas também na base do seu posicionamento estratégico? Eu acho que, na verdade, são duas coisas. Talvez exista o meu propósito de vida a nível pessoal, como pessoa que eu sou. Eu acho que esse propósito é natural, nasce connosco, né? A gente só tem que o descobrir. E é o propósito que a gente vai ganhando conforme as coisas que a gente vai fazendo e começamos a ver que o nosso coração também está lá, né? Eu acho que o meu primeiro propósito é transformação. Eu preciso de estar em ambientes que me permitem transformar. Transformar, seja criar coisas novas, seja melhorar o que já existe. E é uma capacidade que eu tenho innata de o fazer. Claro que tive que me treinar em muitas coisas, tive que ir aprender bastante para justamente neste mundo onde eu trabalho hoje em dia do desenvolvimento económico e do empreendedorismo, eu conseguir ter as competências e os skills necessários para poder apoiar essa transformação a acontecer, seja individualmente, seja para as empresas, onde eu também apoio, mas principalmente transformação na lógica também de criar o que não existe. E isto pressupõe que nós temos que ser criativos, mas criatividade é um músculo que se treina também. Isto tem a ver com temos que ser curiosos. E eu acho que um dos meus outros propósitos associados à curiosidade são as pessoas. Eu acho que as pessoas têm tanto para nos ensinar, Sandy, que a gente esquece de quem está à nossa volta, tem uma história de vida, tem experiências e saber ouvi-las. Onde eu aprendo muito mais. Às vezes eu costumo dizer que os meus empreendedores, eles é que me ensinam e não sou eu que os ensino a eles. Saber ouvir é fundamental, ter curiosidade e saber identificar aonde é que eu faz uma diferença. E se eu faço essa diferença, como é que eu posso maximizar essa diferença? Então a transformação que eu crio em primeiro lugar é sem dúvida com este conhecimento que a minha curiosidade me traz, porque eu estou sempre em constante busca de aprender mais, quer seja com as pessoas, quer seja conhecimento, e gosto muito de conectar as pessoas. Acho que a colaboração e as sinergias é outra parte que eu de forma inata consigo proporcionar. Saber que tu tens uma necessidade, o outro consegue resolver, conversem lá, falem, ou outros ambientes onde eu também trabalho, como no caso da CTA, do diálogo público-privado, onde muitas vezes é preciso trazer outros pontos de vista, é preciso criar consensos, e tem muito a ver com a forma como a gente consegue ler as pessoas e como é que a gente consegue ler o ambiente e depois também saber gerir ou navegar. Então acho que tudo o que eu faço de transformação passa por aquisição de conhecimento e saber passá-lo para os outros, mas também de saber ouvir e de saber conectar pessoas e de saber criar consensos. Muito bem. Se houvessem duas coisas que poderiam querer mudar em si overnight, quais é que seriam? Mudar no sentido de melhorar? Sim. Eu acho que uma das coisas que eu me tenho treinado muito nos últimos tempos é... Eu tenho um pensamento muito rápido e eu gosto que as coisas aconteçam de forma rápida também. Então, eu tenho treinado muito a minha paciência e acho que há duas pessoas que me têm ensinado muito a paciência, que são os meus dois filhos. É preciso nós sabermos os processos acontecerem e é preciso de vez em quando também termos a paciência de entender que os outros não estão na mesma velocidade que nós. E como líder acho que isso é fundamental e acho que o meu papel de líder também tem sido muito aprender isso com as pessoas que eu tenho o privilégio de liderar. Cada um tem o seu compasso e cada um tem a sua velocidade. Então como é que eu posso, já aprendendo a fazer esse tipo de leitura, como é que eu posso garantir que aquilo que nós precisamos de alcançar, com a velocidade diferente de todos nós vamos conseguir lá chegar?
E acho que isso é muito importante. A paciência, acho que é algo que eu vou ter que me treinar ao longo da vida toda. E eu acho que o outro segundo fator, talvez aqui associado um bocadinho à paciência, é eu preciso saber aceitar que às vezes nem sempre, por muito apoio que a gente dê às pessoas, por muita informação que a gente queira, nem sempre a pessoa está preparada para a nossa ajuda, por muito que ela nos peça. Né? Então acho que todos nós que temos muito esta parte de o aconselhamento, etc. Por outro lado, as pessoas têm uma característica minha que não sei porquê. As pessoas sentem que podem desabafar, podem falar tudo e mais alguma coisa comigo, né? Acabo sabendo às vezes detalhes que não estou à espera, mas é aceitar que nem sempre as pessoas vão fazer aquilo que nós achamos que é mais apropriado para elas. E aqui tanto a nível pessoal, familiar como profissional. O teu papel é dar o melhor de ti e aquilo que tu achas que é mais viável. A pessoa tem a liberdade depois de fazer aquilo que ela quiser e tu não tens controle sobre o outcome disso, o resultado que vai acontecer. E acho que às vezes sentimos-nos muito impotentes quando tu vês que não é nada daquilo que eu te disse, vai dar errado. E dá errado mesmo, né? Mas faz parte, são processos, cada um de nós tem o seu processo de aprendizagem, né? E é preciso a gente também dar a liberdade aos outros de ter o seu próprio processo. E acho que também é algo que eu também aprendi dentro disto de liderar e estar a gerir empresas ou equipas, que é a paciência e de nós sabermos respeitar o processo do outro, é muito importante. Muito bem. A conversa é muito boa, o chá já acabou muito, de tão bom que está. Mas a última pergunta é esta. Como é que a Sofia prepara-se dia a dia no campo físico, emocional, espiritual e mental para poder fazer-se plena de forma a poder produzir com eficiência e impactar? Olha, no campo físico, e depois as pessoas que me conhecem, que vão ouvir, vão todas dizer que essa é a Sofia mesmo. Eu, infelizmente, não tenho uma grande tendência para aptidão física, ou seja, prática de exercício. O máximo que eu faço de vez em quando é ir passear a minha cadela, né? Mas já, olha, vou considerar que brincar com os meus filhos é de alguma forma um exercício físico. Mas eu acho que o meu trabalho físico tem muito a ver com aquilo que eu consumo a nível alimentar. Talvez pelo tipo da voz que eu tive e onde muito daquilo que é quando eu vou buscar inspiração minha, que é os momentos bons da nossa infância, do nosso crescimento, né? Quando eu quero ter uma boa recordação, passa sempre pela cozinha de alguma delas. E naquela cozinha era a comida que elas faziam, que elas confeccionavam e que eu, graças a Deus, hoje em dia algumas já consigo fazer também muito bem. Então, para mim, ter acesso a uma boa alimentação, comida que nos conforta, comida que nos preenche o espírito, para mim é muito importante. Eu acho que isso é fundamental. A segunda coisa a nível espiritual é todos nós temos a liberdade de escolher a nossa religião. Eu, pessoalmente, sou católica, mas eu acho que a religião é um conjunto de dogmas, ou seja, de princípios e de valores que estão ali representados, que alguém pensou por nós. Cabe a nós saber filtrar e identificar aqueles que estão alinhados com os nossos próprios princípios e valores a nível pessoal, não é? Então eu olho muito para a religião e para a espiritualidade como algo que nos guia, não algo que é um código que nós temos que seguir taxativamente. Então a espiritualidade para mim é eu ter um momento de autoanálise, de eu ter um momento de reflexão. E isso às vezes podem ser momentos de solidão, de estar a conversar comigo própria, pode ser um momento de eu estar a ler um livro que de alguma forma me vai inspirar e me vai ajudar a refletir melhor sobre alguma coisa que está a acontecer comigo profissionalmente ou pessoalmente. Pode ser simplesmente uma conversa contigo, não é? Eu acho que é nós irmos buscar aquilo que nos faz sentir bem e aquilo que nos dá também de alguma forma essa capacidade de autorreflexão é muito importante. Nós somos seres humanos, nós falhamos, nós cometemos erros. Quando nós sabemos identificar onde é que a gente falhou com alguém ou quando falhamos connosco próprios e como é que eu posso fazer a situação mudar de figura, é muito importante. Então a minha espiritualidade passa por eu me cuidar da minha mente, porque é preciso também ter momentos de calma. Vivemos um mundo muito acelerado. Eu uso sábado e domingo, 100% das vezes, quase 99%, eu não aceito trabalhar. São momentos que eu estou a dedicar à minha família, são momentos que eu estou a dedicar a mim própria, que é para eu depois de segunda a sexta poder estar a 300% se for preciso. E depois já ir buscar, como eu dizia, tudo aquilo que nos alimenta a alma.
às vezes não é só conhecimento, nós também precisamos de nos conhecer a nós próprios. Então, livros que têm a ver com isto que eu falava de desenvolvimento pessoal, como é que nós treinamos algum outro tipo de competências de soft skills, que se calhar eu não estou ainda tão bem. Falava da paciência, falava de gerir talvez a ansiedade, etc. É importante nós também olharmos para isso como uma parte que eu tenho que treinar dentro de mim para eu ser um melhor gestor, um melhor líder, um melhor profissional. Excelente, muito obrigado por esta conversa e pelo tempo que dispôs em partilharmos o seu chá de conhecimento na base da experiência e práticas de liderança. Desejamos assim um bom ânimo e que o Criador dê-lhe uma longa vida com saúde para poder materializar os muitos sonhos que carrega. Obrigada, e eu vou também voltar para ti com o mesmo sentimento. Acho que estás a fazer um trabalho fantástico. Adorei saber que é o episódio 118. Quando eu olho para trás, principalmente quando todos nós começamos o nosso percurso empreendedor, nós não tínhamos acesso a este tipo de conteúdo que nos inspira e que nos mostra algum caminho, não é? Então acho que é de louvar o que tu estás a fazer e que sigam mais o António Sendi aqui com o seu chá, porque eu acho que estás a fazer um trabalho fantástico. Muito obrigado. Estas edições encontram depositadas em nossos arquivos digitais. Nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, António Sendi LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LWeb, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.